Hoje vamos falar sobre mais um pilar da tranquilidade financeira. E só relembrando, né, o que nós vimos ontem, uma breve recapitulação de ontem. Nós vimos que nós devemos ser moderados em todas as circunstâncias, em todas as situações, é o que está lá em 2 Timóteo 4, verso 5. Se é todas, então inclui todas as áreas da vida, inclusive a área financeira. Em Provérbios 21, 20, que é um texto importantíssimo que nós devemos manter em mente, nós aprendemos que gastar menos do que se ganha é uma questão de sabedoria. E a partir desse texto, nós desdobramos algumas conclusões. Padrão de vida, por exemplo, não define o quanto eu ganho, define o quanto eu gasto. Padrão de vida define quanto eu gasto, não o quanto eu ganho. O moderado adota um padrão de vida abaixo da sua renda. O neutro vive no limite e poupa zero, ou seja, ele está sempre à beira da falência, né? Está sempre à beira do precipício. Se acontecer qualquer coisa que descarrilhe ali a locomotiva, ele está caindo, ele não tem para onde correr, porque ele gasta tudo que ele ganha, ele não tem nenhuma reserva. O extravagante vai além, né? Além de não ter nenhuma reserva, ele sempre está dependendo de contrair e rolar dívidas. O extravagante, ele está sempre gastando mais do que ele ganha. E quando eu falo extravagante, eu não estou falando uma pessoa rica que ganha muito e é ostentadora. Pode ser um pobre extravagante. Qualquer um que gasta além do que ganha é um extravagante. A diferença aqui é que, em relação ao neutro, né? O extravagante, ele está sempre dependendo de dívida. A hora que acaba o crédito dele, acaba o consumo. Porque ele não tem mais crédito, ele não consegue viver dentro das suas rendas. E aí ele começa a ver necessidade de se forçar a retroceder o padrão de vida dele. Até enquanto ele tem crédito, ele consome. A hora que acaba o crédito, aí ele se vê forçado a retroceder o padrão de vida. Provérbios 22, verso 7. Quem toma emprestado se torna escravo. Quanto mais dívidas, mais pressão sobre o orçamento. Nós não deveríamos romantizar a dívida. Nós estamos passando, né? Recentemente o governo lançou um programa chamado Desenrola 2.0. Tem muita gente que vai usar esse programa e outras iniciativas, né, de renegociação de dívida, vai usar para quê? Para limpar o nome para poder pegar mais crédito, poder voltar ao mercado de consumo, né? Pegar crédito, voltar a consumir. Mas veja como é importante a gente usar a sabedoria bíblica. Na Bíblia está dizendo que quem toma emprestado se torna escravo. Então, se é para limpar o nome, pensa assim: eu vou limpar meu nome, eu vou zerar minha dívida, não para poder tomar mais dívida de novo. É para poder viver sem dívida. Se a gente se voltar para a Bíblia, a gente vai entender que a dívida é algo que nos escraviza. Então, a nossa meta é sair da dívida para não voltar mais. Lembra da viúva pobre lá de 2 Reis, capítulo 4, onde Eliseu vira para ela depois que ela diz: Olha, tô com todo esse azeite dentro de casa, o que eu faço agora? Ele falou: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, paga a sua dívida. E daqui para frente, você vive com o que sobrou. Administra suas finanças de um jeito que você não precise mais passar por essa situação. E por fim, Mateus 6,26. Para o credor nós valemos pouco, mas para o nosso Pai nós valemos muito. Amém? Então, queridos, vamos para a nossa reflexão de hoje, né? Antes de nós seguirmos, eu só gostaria de solicitar a vocês, né, a visitarem a página no YouTube Tranquilidade Financeira 8, tá? É lá que estão os vídeos que eu recomendei ontem, né? O passo a passo para sair das dívidas. E tem um outro vídeo que eu gostaria de recomendar que tem a ver com o pilar da prudência. Tem um vídeo lá que tem um título assim: Invista hoje, colhe o triplo amanhã. Cuidado com as armadilhas do ganho acelerado. Então, são dois vídeos que eu gostaria de deixar recomendados aqui para vocês. E vamos avançando então. 8 pilares da tranquilidade financeira. Lembrando, né? Trabalho, nós já vimos, é a forma bíblica, né? É o caminho bíblico para ganhar dinheiro. Prudência é o caminho bíblico para proteger e fazer aumentar o patrimônio. Moderação é o caminho bíblico para nós vivermos abaixo das nossas rendas. Como que eu vou formar patrimônio se eu gasto tudo que eu ganho?
Não poupo nada, não coloco nenhum dinheirinho para multiplicar. E hoje nós vamos ver sobre o contentamento. E eu queria só fazer uma relação aqui para vocês de como as coisas vão se desencadeando. Se eu pretendo construir patrimônio, primeiro eu preciso ganhar dinheiro, trabalho. Se eu pretendo construir patrimônio, eu preciso fazer, do dinheiro que eu ganho, eu preciso fazer sobrar. Moderação. Agora, para que tudo isso aconteça, eu preciso viver com contentamento. E que tipo de contentamento é esse? Né? Antes de passar para essa definição de contentamento, vamos entender aqui, né? As duas condições básicas para ter as finanças equilibradas: ganhar dinheiro, gastar com sabedoria. Não estamos falando aqui de inteligência financeira. Eu repito, inteligência financeira é importante. É importante, nós devemos buscar, nós devemos ler a respeito de finanças, aprender ferramentas, aprender melhores práticas. Tá tudo certo, mas o que nós estamos falando aqui é de sabedoria financeira. E a sabedoria vem do temor do Senhor, vem de aprender o que está na palavra de Deus e colocar em prática. E a sabedoria financeira fala que, em relação a gastar dinheiro, eu preciso ter prudência, moderação e contentamento. Contentamento, o que que é contentamento? No dicionário, contentamento é sinônimo de alegria, felicidade, satisfação. E na Bíblia? O que que significa contentamento na Bíblia? Vamos entender. Veja, Hebreus 13, verso 5. Não deixem que a vida de vocês seja dominada pelo amor ao dinheiro. Contentem-se com as coisas que vocês têm, pois Deus tem dito: eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Olha, aqui já temos uma dica acerca do que é o contentamento bíblico. Por quê? Porque o autor de Hebreus poderia ter dito simplesmente: não deixem que a vida de vocês seja dominada pelo amor ao dinheiro. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Ele poderia ter parado aqui, poderia ter posto um ponto final depois de contentem-se com as coisas que vocês têm. Mas ele segue dando uma explicação. Pois Deus tem dito: eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Então, o contentamento bíblico tem relação com a fé nisso que está dito aqui. Eu nunca o deixarei, eu jamais o abandonarei. Isso é uma promessa de Deus. Se eu creio nessa promessa verdadeiramente, eu vou ter contentamento. Vamos avançando para nós entendermos isso melhor. Olha só o que está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha só, o soberbo, ou seja, o orgulhoso, ele não tem o caminho reto. Ele não tem, não anda direito diante de Deus. O justo, por sua vez, aquele que anda na retidão, ele anda pela fé. Fé, que tipo de fé? Eu gosto muito dessa história. Lá de Mateus capítulo 8, versos 24 a 26, diz que os discípulos entraram no barco junto com Jesus, e eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Em outras traduções da Bíblia mais antigas, tinha uma expressão até que gramaticalmente era bem difícil de pronunciar, mas dizia, né, numa tradução mais antiga: Mestre, não se te dá que morramos? Aquilo era difícil, né, para uma criança, para um adolescente entender qual era aquela construção gramatical. Mestre, não se te dá que morramos? Aí depois eu fui entender melhor, olhando em outras traduções, era como se estivesse dizendo assim: Jesus, você não se importa que nós estamos quase para morrer? O senhor não se importa? Foi desse jeito que os discípulos foram acordar Jesus. E aí eu gosto dessa tradução que é a Nova Almeida atualizada diz que Jesus
Então perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. De que fé Jesus estava falando? De que fé Deus estava falando lá quando respondeu para Abacuque que o justo viverá pela fé? Que fé é essa? Queridos, não está aqui na apresentação, mas eu quero lembrar para vocês de Deuteronômio 28. Depois você pode ir lá. Você pode conferir. Eu vou abrir aqui no celular, na minha Bíblia. Deuteronômio 28. Tem uma lista de coisas legais que acontecem lá. Abra aí na sua Bíblia, Deuteronômio 28. E eu quero começar aqui no verso 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Aí o verso 3 em diante começa a falar, né? O verso 3 diz: Bendito vocês serão na cidade, benditos vocês serão no campo. Verso 4: Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra. Verso 5: Bendito será o seu cesto de cereais. Verso 6: Benditos serão vocês ao entrar, benditos serão ao sair. Verso 7: O Senhor fará que seus inimigos que se levantem contra vocês sejam derrotados. Verso 8: O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocarem a mão. Verso 9: O Senhor os constituirá para si um povo santo. Verso 10: Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, terão medo de vocês. Verso 11: O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre. Gente, parece uma progressão de coisas maravilhosas. Quantas bênçãos! Verso 12: O Senhor lhes abrirá, olha que texto maravilhoso. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para ver, para dar chuva à terra no tempo certo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Verso 13 de Deuteronômio 28. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda. Vocês estarão em cima e não debaixo. E aí repete: se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que lhes dou e lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Perceba aqui a lista de bênçãos, né? Quantas bênçãos maravilhosas, quantas pessoas, né? Quantas igrejas leem esse texto aqui, reivindicam essas bênçãos. Eu declaro a bênção sobre a sua vida. Mas os discípulos aqui estavam num barco, com Jesus dentro do barco, estavam a ponto de morrer e falaram: Jesus, você não se importa que nós estamos para morrer aqui, não? E aí eu quero que você depois marque, leia na sua Bíblia o Salmo 73. O Salmo 73 é o salmo que tem o subtítulo A Prosperidade dos Maus. Esses aqui que o salmista está descrevendo, nenhum deles fazia o que estava lá como condição de Deuteronômio 28. A condição de Deuteronômio 28 é: se ouvires a voz do Senhor, se obedecerem aos seus mandamentos. Os que estão aqui no Salmo 73 não estavam fazendo isso que está sendo descrito lá em Deuteronômio 28, não. E o salmista fica revoltado com Deus. Olha lá o que está no Salmo 73. O verso 1, se de fato, perdão, de fato, Deus é bom. Verso 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pois por pouco faltou para que se desviasse os meus passos. O que aconteceu com esse salmista? Ele está dizendo que ele quase abandonou a fé. Que tipo de fé é essa que está falando aqui Jesus quando ele se levantou para acalmar a tempestade? O salmista aqui do Salmo 73, ele diz que ele quase saiu da igreja, ele quase virou as costas para Deus, ele quase se desviou da fé. Por quê? Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. O salmista aqui, ele começou a olhar para os maus, os arrogantes, e ver que eles eram prósperos. Olha o que ele fala no verso 4.
Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. O seu corpo é forte e sadio. O verso 5: não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros. Verso 6: por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Eles são sempre orgulhosos, são violentos, fazem coisas erradas e ainda assim eles estão prosperando. Olha o verso 7: os olhos chegam a saltar de tanta gordura. Eles são robustos, né? Minha mãe falava, quando vê uma pessoa gordinha, fala, ah, essa pessoa é viçosa, né? Bonita. E esse salmista aqui do Salmo 73, ele está dizendo no verso 6 que os soberbos, os olhos deles, os arrogantes, os perversos, eles estão se dando bem na vida. Olha o verso 8: zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abre a boca para falar contra os céus. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Esses aqui até zombam de Deus. Eis que estes são os ímpios, verso 12 do Salmo 73, eu estou lendo agora. Eis que estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. E aí a conclusão do salmista no verso 13. Salmo 73, verso 13. Depois você vai ler com calma. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O salmista do Salmo 73, no verso 13, está dizendo assim: ó, eu li lá, por exemplo, o que está escrito em Deuteronômio 28, onde Deus diz assim: se você ouvir atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, se você guardar puro o seu caminho, se você obedecer todos os mandamentos que hoje te ordeno, sobre você virão todas essas bênçãos. O salmista do capítulo 73 de Salmo está falando assim: ó, eu fiz tudo isso daí e não está acontecendo nada disso daí na minha vida. Pelo contrário, eu vejo essas coisas aí que estão descritas no Salmo, no capítulo 28 de Deuteronômio, eu vejo essas coisas acontecendo na vida dos ímpios. E eu concluo que está sendo inútil conservar puro o meu caminho, conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Você pode deixar sua Bíblia aí? Nós vamos voltar depois para esse salmo, para ver o que o salmista conclui. Que tipo de fé que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Que tipo de fé é essa? É a fé que crê no que está escrito, por exemplo, em Mateus 4, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Sabe, eu sempre que eu procuro uma ilustração para descrever esse texto aqui, vocês sabem que depois Jesus fala que aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre areia. E aí a descrição é exatamente a mesma. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela caiu porque ela estava construída sobre areia. Sempre que eu procuro uma ilustração para esse texto, eu vejo uma cabaninha construída sobre areia e lá no alto da rocha, lá em cima, eu vejo uma casa construída sobre o morro de pedra. Não é isso que o texto bíblico está dizendo, meu querido irmão, minha querida irmã. O texto bíblico está dizendo que a desgraça que caiu sobre o que construiu a casa sobre a areia foi a mesma que caiu sobre o que construiu a casa sobre a rocha. Um não estava acima do outro, não. O fundamento que estava do nível para baixo é que fez a diferença. Se você for na sua Bíblia e continuar lendo o que está lá em Mateus capítulo 4, do verso 26 em diante, você vai ver que a tragédia
descrita para o que construiu a casa sobre a areia é exatamente igual à tragédia que sobreveio sobre o que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Que tipo de fé que Jesus estava falando? É o tipo de fé que obedece independentemente das circunstâncias. É o tipo de fé que não está olhando para os rios que transbordam, para os ventos que sopram, para a força, para a violência das águas. É a fé que fica calma, mesmo diante das ondas que cobrem o barco. Por quê? Porque Jesus está dentro do barco, porque o Senhor é a rocha onde a casa está alicerçada. E aí, volta lá no Salmo 73, olha o que diz o verso 16 em diante. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. O que que ele estava tentando compreender? Ele estava tentando compreender por que que os maus prosperam. Por que que o justo que vive de acordo com o que está lá, né, em Deuteronômio 28, se você ouvir a voz do Senhor, se obedecer os seus mandamentos, você está construindo a casa sobre a rocha, mas a chuva está vindo do mesmo jeito, os ventos estão batendo, as ondas estão vindo com força para cima do barco. Por que que o outro que lá não está fazendo nada de certo está prosperando? E eu estou aqui fazendo tudo certinho, tô me sentindo a ponto de afundar? Só de pensar nisso, diz o verso 16 do Salmo 73, só de refletir para compreender isso, eu achei a tarefa pesada demais para mim. E aí o verso 17 é maravilhoso. O verso 17 diz assim: Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. No santuário de Deus, o salmista contemplou a intercessão do Cordeiro, do Salvador. Ele compreendeu a morte substitutiva de Cristo e ela vai cobrir quem? Aqueles que aceitarem o Senhor como Salvador. O fim dos ímpios qual é? Pode até ser que eles tenham muita prosperidade aqui. Pode ser que eles estejam com os olhos saltando de tanta, né, de tão viçosos, de tão corados. Outras traduções falam, eles são corados, eles não têm palidez no rosto, porque eles estão sempre bem alimentados. Pode ser que eles tenham muita coisa aqui, mas a vida deles acabou aqui. Quando Jesus voltar, quem que ele vai levar para se reunir com ele nas nuvens? Os salvos. E aí eu quero reforçar isso, queridos. O contentamento bíblico é viver pela fé. É na fé no que está escrito lá, por exemplo, no Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fé em Filipenses 4,19, fé no que está escrito ali, que diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. O contentamento no dicionário diz que contentamento é sinônimo de alegria, felicidade, satisfação. O salmista do capítulo 73 de Salmo, ele não estava alegre, ele não estava satisfeito, ele não estava feliz, porque ele estava olhando para a prosperidade dos ímpios. O contentamento da Bíblia significa estar em paz, qualquer que seja a circunstância. O salmista do Salmo 73, ele só ficou em paz quando ele olhou para Cristo, dentro da figura do Cordeiro, no santuário do Pai, no santuário de Deus. Estar em paz, qualquer que seja a circunstância. Contentamento bíblico significa viver pela fé. Esse era o tópico. E aí eu quero trazer agora uma frase que eu li no livro Mordomo Eficaz, capítulo, página 28. O sermão mais difícil de pregar e o que mais custa pôr em prática é o da abnegação. Ontem nós falamos sobre moderação. E eu quero reforçar aqui.
Eu vou retomar alguma coisinha do que nós falamos ontem para a gente poder fechar a linha de raciocínio. Quando a moderação existe por causa de uma restrição, acabando a restrição, acaba a moderação. Você está vendo aí na imagem uma cerca, né? Uma, não sei exatamente o nome desse tipo de cerca aí, mas eu vejo muito em campos de quadra de tênis, quadra de futebol. Ela faz o que aí? Ela impede que se a bola for para o lado, né, da lateral ou linha de fundo, ela impede, essa cerca impede que a bola vá para fora do campo. Se eu tirar essa cerca e alguém chutar a bola na direção que ela estava, a bola vai embora. Como que é essa cerca na nossa vida financeira? Será que a moderação ela está limitada pela quantidade de dinheiro que a gente tem? Por exemplo, se eu vou às compras sem nenhum dinheiro, eu vou só para passear, né? Eu vou só para ver vitrine. Se eu vou às compras com pouco dinheiro, eu vou me limitar à quantidade de dinheiro que eu tenho. Se eu vou às compras com muito dinheiro, será que eu vou ter moderação nas compras? Será que a moderação ela deveria existir apenas em função do quanto dinheiro eu levo para comigo? E hoje a gente tem, né? A gente tem uma facilidade que ao mesmo tempo é uma tremenda armadilha, porque hoje ninguém mais anda, muito pouca gente eu conheço que anda com dinheiro na carteira. O dinheiro hoje está no celular, né? Tem a carteira virtual no celular. Não é nem o cartão mais dentro da carteira. Já está no celular, está tudo fácil. E aí eu vou às compras sem nenhum limite no cartão de crédito, aí eu vou me frear, né? Vamos trocar dinheiro agora por limite no cartão de crédito. Se eu não tenho nenhum limite no cartão de crédito, eu vou ser moderado, não tenho como gastar. Agora, se eu tenho um pouco de limite no cartão de crédito e eu vou às compras, eu vou tentar saber se aquela compra cabe no meu limite. E aí, hoje em dia, tem cada uma, né, pessoal? O pessoal hoje, antes fazia a compra, parcelava no cartão todas as parcelas. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma compra que a parcela é de R$ 100, mas a compra é de R$ 1.000, são 10 vezes de R$ 100. Então, para não estourar o limite, o que está se resolvendo hoje? Eu não sei exatamente o nome que se usa, mas é a parcela que ela vai de forma recorrente, né, para não comprometer o limite. Me ofereceram isso outro dia quando eu fui fazer o plano da academia. Era alguma coisa nesse valor de R$ 100 reais a mensalidade, só que eles davam a opção. Olha, para não comprometer o limite do seu cartão de crédito, ou seja, não tomar R$ 1.000 do seu limite de compras, a gente todo mês programa a parcela de R$ 100. Olha só quanta engenharia, né, que o brasileiro faz hoje para poder ter limite para comprar. Não sei se ele tem dinheiro, mas limite é importante deixar ali disponível, né? E quando eu tenho muito limite, e hoje em dia eu já descobri que tem até cartão sem limite. Será que dá para ter moderação nessa situação? O que que deve governar a nossa moderação? É a falta, é o melhor. O que deve governar a nossa moderação? É a restrição? É aquela cerca que fica na beirada do campo? É a restrição de dinheiro? É a restrição de limite? É isso que deve governar a nossa moderação? E uma vez eu li um texto, eu perdi esse texto, mas eu me lembro da comparação que eles fizeram. É, Quantas vezes você consegue escovar os dentes quando o tubo da pasta de dente já está no final? Você vai ali, você espreme, você dá um jeitinho e consegue, às vezes, quem sabe, ali fazer 3, 4, 10 escovações ainda com aquele restinho que está no final. Agora, como que é o preenchimento ali, né, da escova de dente quando o tubo da pasta de dente está cheio? Você põe bastante, deixa até cair na pia, né? Quando vai cuspir ali, vê que foi um monte sem ser aproveitado, não, nem formou espuma de tanta pasta que você colocou. E com as nossas finanças? O que governa a nossa moderação? É a restrição? Eu só sou moderado quando eu tô com escassez de recursos? Se eu não tiver escassez, então eu sou esbanjador, extravagante, como a gente leu. Eu sou econômico por necessidade ou por princípio de vida?
Eu vou repetir essa pergunta porque ela é importante. Eu sou econômico por necessidade ou por princípio? Ser econômico por necessidade ou por princípio? Muitas vezes a gente entende que eu devo ser econômico por necessidade. Se eu não tenho necessidade, então eu não preciso ser tão econômico. E aí, quando você vê uma pessoa que tem condição sendo econômica, como é que a gente julga essa pessoa? Mas vamos entender o que é ser econômico. Por exemplo, priorizar o essencial. Não estou falando de ser munheca, né? Mesquinho. Estou falando de ser econômico. Tem uma diferença aí. O munheca, o mesquinho, né? Aquele que é mesquinho, no sentido de pode fazer, mas não faz porque não quer gastar dinheiro, isso é uma coisa. Estou falando de ser econômico. O econômico, ele prioriza o essencial. O essencial vai ser bem, resolvido aqui dentro de casa. A comida vai ser saborosa, vai ser saudável, vai ser suficiente. Eu priorizo o essencial. O cobertor vai estar aqui, no sentido de que ninguém vai passar frio. Agora, eu não vou gastar dinheiro com outras coisas que não são essenciais, eu vou priorizar o essencial. Vou adiar o que puder esperar. Tenho dinheiro para comprar? Não tenho. Então vamos adiar o que pode ser, o que pode ser adiado. Aquilo que puder esperar para outro momento, eu vou deixar para outro momento. Tem condição da gente poder aqui usar melhor o dinheiro de uma forma mais eficiente? Vamos reduzir o consumo de luz? Vamos reaproveitar aquilo que poderia, de repente, é, ir para o lixo. Eu estou fazendo essa palestra aqui sobre uma mesa, queridos, que o meu marido tinha na época de solteiro. E era uma mesa que estava, vou dizer para vocês, estava feinha. O que que eu fiz um dia? Achei uma tinta spray na cor grafite, pintei a mesa, ela tá linda. Dá para reaproveitar? Por que que eu não vou reaproveitar? Ah, não, isso é coisa de pobre. É só pobre que faz isso. Poxa, gente, vamos pensar. Eu estou sendo econômico por necessidade ou por princípio? Vamos lembrar que o dinheiro que a gente tem não é nosso, é do Pai. E a gente tem que ser mordomo fiel. Esse ser mordomo fiel passa por reduzir o gasto que pode ser reduzido, reaproveitar aquilo que pode ser reaproveitado, usar melhor, usar de forma mais eficiente. Mas não, isso é mentalidade de escassez. Um dia, vou confessar a vocês. Eu tenho muito Tupperware da marca Paçoquita, da marca de pote de requeijão, da marca de pote de margarina. Margarina a gente não usa aqui em casa, mas só para vocês terem noção, pote de sorvete. Eu tenho muito Tupperware desse daí. Reaproveitar. E as minhas amigas brincam: ah, você não precisa disso. Por que que você não compra uns Tupperware de verdade? E aí um dia, olha só que coisa engraçada. Nós fomos fazer um junta-panelas com uma turma de escola sabatina aqui no nosso grupo, né? Convidamos o pessoal, nós nos reunimos para fazer um junta-panelas. E na hora de cortar a salada, nós estávamos num quiosque e não tinha uma tábua para cortar a salada. E aí, nessa hora, na empolgação ali, eu não percebi o que eu estava fazendo. Eu peguei a tampa de um Tupperware de verdade, chique, que uma amiga trouxe. E eu peguei essa tampa e usei como apoio para cortar a salada. E eu usei uma faca de serra. E aí uma outra amiga veio e também cortou a salada dela. Resumindo, quando a gente lavou a louça, eu olhei para o Tupperware de verdade. E tava todo arranhado. Tava todo arranhado. E aí eu virei para minha amiga e falei: Olha, desculpa, eu não vi. Fui ingênua aqui, arranhei seu Tupperware. Me diz, por favor, para eu te comprar outro. Ela, puxa vida, nem era meu esse Tupperware. Era de uma cliente que trouxe um bolo para mim e eu acabei aproveitando e trouxe aqui para para você, para a gente fazer aqui. Eu vou ver com ela. E aí eu pensei assim, não, veja com ela, né? Para substituir. Resumindo a história, aquela tampinha daquele Tupperwarezinho era uma tampinha de um conjunto de Tupperware, tudo igual. Não dava para comprar separado só a tampinha, eu tinha que comprar o conjunto inteiro. E eu que uso Tupperware de pote de sorvete, de paçoquita, de eu tive que comprar um conjunto novinho de Tupperware de verdade, com base de vidro, tampa de silicone.
para essa pessoa. E aí eu conversei com a minha amiga, né? Outra amiga, falei: "Puxa vida, eu não compro desse nem para mim, agora eu vou ter que comprar para os outros". E aí a minha amiga falou: "Ó, isso aí é mentalidade de escassez". E eu fiquei brava quando ela falou isso para mim. Não, não é mentalidade de escassez, é mentalidade de ser econômico por princípio. Queridos, a gente tem que parar de ficar pensando que os outros, o mundo aí fora está falando, vamos para a Bíblia. Ser econômico por princípio. Eu vou pedir aqui que tem alguém que está fazendo marcação na tela e pode atrapalhar aqui o que tá vindo pela frente aí. Tem outros materiais para vir. Aumenta a renda, aumenta o gasto. Já viu alguém assim? Aumenta a renda, aumenta o gasto. Pastor, você pode por gentileza ver eu vou interromper aqui para poder não ficar a marcação na tela, senão pode estragar aqui a apresentação. Vou voltar aqui. Pronto. Olha só. Já viu alguém assim? Aumentou a renda, aumentou o gasto. Não é moderado por princípio. Amplia a cesta de consumo, afrouxa, elimina restrições, prioriza a comodidade, compra sem planejamentos, permite algumas extravagâncias. Não estou dizendo que você tem que viver sempre na miséria, não é isso. Estou dizendo que a gente precisa pensar, sempre refletir. Eu tenho que ser econômico por princípio. É princípio. A Ellen White tem um texto muito legal que diz assim: nós não podemos nos tornar mais santos, nem a vida mais piedosa, vestindo o corpo de pano de saco e se privando de todo e qualquer conforto. Nós podemos sim ter uma roupa melhor conforme a gente consegue avançar na renda, ter uma condição de vida melhor, ter um pouco mais de conforto, mas sempre, sempre, sempre pensando em como nós podemos economizar, como nós podemos usar melhor o dinheiro que Deus nos confiou. A moderação nem sempre é bem vista, concluindo tudo isso aqui que a gente está falando. O pobre econômico, ele é visto como inteligente, uma pessoa batalhadora, um exemplo de superação. Mas o rico econômico, ele é visto como uma pessoa escassa, mesquinha, pão duro, mão de vaca. Não é? Não é verdade? Por quê? Porque nós, na nossa cabeça, nós somos moderados por necessidade, não por princípio. E para sermos moderados por princípio, nós precisamos de contentamento. Quer ver? Olha só, eu falei que o rico muitas vezes é visto como pão duro, mão de vaca, mesquinho. E nós, quando nós pensamos em fazer uma reserva, muitas vezes a gente pensa, né? Fazer uma reserva para emergência, uma reserva para aposentadoria, uma reserva para comprar casa própria, para comprar coisas, né, de forma planejada, para pagar a faculdade dos filhos, para pagar uma viagem que eu venha programar. Reserva para isso, reserva para aquilo, a lista não termina. Eu posso inventar N motivos para guardar dinheiro para mim, guardar dinheiro para os meus projetos, para os projetos da minha família, para os meus investimentos, para as minhas coisas, para os meus sonhos, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas eu estou fazendo alguma reserva pensando no próximo? Nós vamos falar demais sobre isso amanhã. Reserva para caridade, reserva para reformar a igreja, reserva para recolta. E aí, às vezes fica até difícil pensar, que mais? Que outros tipos de reserva eu posso fazer? Para o meu lado, eu posso pensar em várias coisas. E para os outros? E por que que essa conta é tão desigual? Porque a gente não tem contentamento, a gente nunca está satisfeito. Olha esse texto. Os ricos são tentados a gastar os seus recursos na autoindulgência, na satisfação do apetite, no adorno pessoal ou na decoração da casa. E eu vou dizer para você, não é só os ricos, não. Porque o rico tem dinheiro para fazer essas coisas, mas a classe média, o pobre, gente comum aqui como a gente, é tentado a gastar do mesmo jeito, só que em vez de usar o dinheiro que tem, usa o limite que tem, usa o crédito que tem, se endivida. Para essas finalidades, né? Alguns professos cristãos não hesitam em gastar à vontade e até de maneira extravagante. Quanto mais dinheiro, quanto mais limite, mais gasto, mais extravagância. Entretanto, quando solicitados a doar ao tesouro do Senhor, a edificar a sua causa e levar avante a sua obra na terra, muitos vacilam. Na hora de falar sobre as coisas que ele quer fazer para si, ele tem uma lista interminável, mas na hora de ajudar,
o próximo, na hora de trabalhar pela causa de Deus, contribuir para a causa de Deus. E aqui eu não estou falando de dízimo e oferta, não. Eu estou falando do extra. Extra. Um sacrifício, uma oferta de sacrifício, uma doação extra, uma ajuda extra para o outro, que tira do seu para o outro. É difícil, vacila. Por quê? Porque o sermão sobre a abnegação, sobre contentamento, é o mais difícil de ser pregado. Por que que é difícil? Olha só essa frase. Quanto dinheiro é necessário para alguém ser feliz? Perguntaram para o Nelson Rockefeller, que chegou a ser vice-presidente nos Estados Unidos. Ele respondeu: só um pouco mais. Só um pouco mais. Por quê? Porque a gente nunca está satisfeito. Para sermos moderados de verdade, precisamos desenvolver o contentamento. Você encontrou mel, diz a Bíblia lá em Provérbios 25:16. Você encontrou mel? Coma apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Provérbios 27:7 diz: quem está farto, pisa o favo de mel. Por quê? Porque não aguenta mais. Chega uma hora que o estômago pede para parar. O estômago diz quando está satisfeito, mas o nosso bolso não diz. O bolso não diz. Por quê? Porque lá em Eclesiastes 5, verso 10, nós aprendemos que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Perceba que o contentamento bíblico, ele depende de eu me sentir saciado, satisfeito em Deus. Jesus virou para a mulher junto ao poço, a mulher samaritana, e falou para ela: quem beber desta água que você está tirando aí do poço voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque a verdadeira saciedade, ela não está no dinheiro. O dinheiro não é capaz de nos saciar. Quanto mais eu tiver, mais eu vou querer gastar. Se eu não tiver contentamento. E para que eu possa ter mais dinheiro, para que Deus possa me abençoar, para que eu possa ter mais, eu preciso ter contentamento. Porque senão eu vou ter mais só para gastar mais, para viver de forma extravagante. Queridos, como é difícil pregar sobre isso, porque a gente não tem essa mentalidade, a gente quer ter mais para gastar mais conosco. E nós vamos ver a partir de amanhã que nós precisamos ter mais para gastar mais com o outro. Tem essa comparação que eu fiz aqui, e de novo, né? Eu quero martelar na cabeça de vocês: passar por dificuldade é inevitável, se colocar em dificuldade é opcional. Muita gente está entrando em dívidas por falta de contentamento. Uma das causas do endividamento, e talvez a principal, uma das principais causas do endividamento, é a falta de contentamento. É não conseguir olhar para a vitrine e, apesar de ter limite no cartão de crédito, crédito no lojista para poder parcelar, apesar disso, olhar e falar: eu não quero contrair uma dívida, eu vou me planejar, eu vou me programar para fazer essa compra com planejamento. Jesus fala lá em Lucas 14, verso 18: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Aqui Jesus está dizendo os três passos fundamentais de uma compra bem planejada. Primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. E se o dinheiro não der? Se você tem contentamento, quando o dinheiro não dá, você vai para casa, você volta para casa, você vai refletir se, sentado em casa, você vai refletir se aquela compra realmente é necessária, se você realmente precisa. E aí você vai calcular quanto vai custar e vai economizar o necessário para a próxima vez que você voltar, você ter o dinheiro suficiente para aquela compra. Você vai pesquisar, você vai pechinchar, você vai fazer ali a sua lição de casa e vai fazer a compra só quando o dinheiro der. Mas quando eu não tenho contentamento, aí vem o lojista e me oferece um crediário, vem o banco e me amplia o limite, ou então o banco não dá limite, mas eu vou em outro que também me dá limite, e aí o outro também dá, e eu tô com vários cartões na carteira, e agora eu posso comprar, porque eu tenho muito crédito. Veja bem, você tem crédito, mas isso não significa que você tem dinheiro.
ter crédito não é sinônimo de ter dinheiro. Porque depois que você usa aquele limite de crédito, você tem que pagar a fatura. Você tem dinheiro para pagar a fatura? Ah, eu tenho dinheiro para pagar a parcela, mas é uma parcela atrás da outra. Você está fazendo conta para ver se isso aí realmente cabe no seu orçamento? Quanto vai custar? Jesus pergunta, né? Ver quanto que vai custar. O custar é custar para comprar, para manter, para usar, para repor. E manter e usar tem a ver com padrão de vida. Você compra um carro, o carro não custa só o valor da parcela. Custa o combustível, custa o estacionamento, custa o IPVA. Olha só quanto custa ter um carro. Seguro, licenciamento, troca de óleo, alinhamento, balanceamento, troca de pneus. Meu carro, eu vou ter que trocar pneus agora nas férias das crianças. Fui ver, tá careca, tá ficando perto de ficar careca, eu tenho que trocar. Custa ter. E esse carro, todo esse custo, tá gerando impacto lá no padrão de vida, lembra? Queridos, eu vou encerrar, mas eu só queria trazer um exemplo bem rápido. Quanto custa financiar? Porque quando eu não tenho contentamento, eu não sei esperar e aí eu quero já resolver logo ali a situação. E muitas vezes eu tomo uma dívida. Eu estou falando do carro, né? Quanto custa ter um carro? Eu peguei um exemplo aqui, pode ser qualquer valor, eu peguei um exemplo de 70 mil reais. Você deu uma entrada de 21 mil reais, 30%. Financiou 49 mil em 60 vezes. Isso vai te dar uma parcela a uma taxa de juros de 2,12%, que é mais ou menos uma média que eu levantei final do ano passado sobre financiamento de veículos. Daria uma parcela aí perto de 1.450 reais. 1.449 para ser mais exata. Se você multiplicar a quantidade de parcelas pelo valor da parcela e somar a entrada, você vai ter pago ao final por esse carro 107.970 reais. Um carro que lhe custaria 70 mil se você comprasse à vista. Para onde foi a diferença de 37.970? Foi para o banco que te financiou. Foi para o seu credor. E o valor do carro no final? De 60 meses, depois de considerar a taxa de depreciação, aí que eu considerei uma média de 8% ao ano. O carro vai valer 46.136. Então você pagou 107.970 por um carro que valia 70 e ao final vai valer 46. Quanto custa financiar? Às vezes por falta de contentamento a gente está deixando muito dinheiro na mesa. Está pegando dívida que a gente poderia evitar. Ah, não, eu preciso do carro para trabalhar. É outra história. Você não pode esperar. Precisa do carro como instrumento de trabalho. Ok? Agora, pode esperar? Vamos então planejar essa compra. E aí, o meu alvo, usando o mesmo exemplo, o meu alvo é de 70 mil reais. Só que se em vez de eu pegar uma prestação de 1.449, eu fizer uma aplicação mensal de 1.449, a uma remuneração de 0,75% ao mês, que equivale a 9,38% ao ano, em 42 meses eu teria atingido o meu objetivo. Como assim, Camila? Em 42 vezes 1.449 vai dar 60.879. De onde veio a diferença? Do banco. Só que agora ele está pagando juros para mim, em vez de eu estar pagando juros para ele. É como se eu virasse para o banco e falasse, eu vou comprar um carro de 70 mil, eu vou entrar com 60, 61 mil aqui arredondando, você vai entrar com 9, tá certo? Perceba, o que te parece ser mais inteligente? Financiar e pagar mais para ficar com menos? Ou planejar e pagar menos para ficar com mais? E se eu pegar essa diferença, né, 18 parcelas que eu deixei de pagar de financiamento, e eu estava ali aplicando todo mês, se eu pegar essas 18 vezes 1.440 arredondando aqui, vai dar 26 mil reais e 100. E eu depositar no banco a mesma taxa de 0,75 por mês, quanto que eu vou ter ao final? Pegando uma simulação rápida aqui, 26.100, que é o produto de 12 vezes 1.450 aplicado a 0,75% ao mês, vai me render, ao final de 30 anos, 360 meses, 384, quase 385 mil reais. Eu peguei 26.100, só deixei lá no banco parado. Olha quanto dinheiro a gente está deixando na mesa, queridos, quando a gente muitas vezes é apressado, não tem contentamento. Compra planejada é sempre melhor que compra financiada, é a primeira conclusão a que eu chego. E receber juros é sempre melhor do que pagar juros. Nós estamos nos acostumando a ficar endividados e estar o tempo todo pagando juros.
Vamos desenvolver o contentamento, a economia por princípio, para a gente conseguir sair das dívidas e não voltar mais para as dívidas, porque as dívidas nos escravizam. E para isso a gente precisa viver pela fé. E lembrar, como está lá escrito em Filipenses 4:11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento é uma coisa que a gente aprende, é, é resultado de um relacionamento com Deus. E o último apelo, né? 1 Timóteo 6, verso 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse é o convite bíblico para nós. Lembrando sempre de Mateus 6, 26, para nós olharmos para as aves do céu. O que que essas aves fazem quando elas amanhecem? Elas ficam se depenando, desesperadas, pensando que aquele dia elas não têm o que comer? Não. Elas louvam. Elas cantam. Eu gosto demais de uma frase de um autor chamado Mateus Ortega. Ele diz que as aves louvam sem saber como será o dia de amanhã. Contentamento, que nós possamos imitar as aves. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua bondade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a aprender a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Nos ajude, Senhor, a olhar para as tempestades, não com medo, mas com a segurança de que o Senhor está no barco, que o Senhor controla as ondas, que nós possamos, Senhor, nos alicerçar sobre a rocha e vivermos firmes, Senhor, não por causa do saldo que nós temos, mas por causa do Senhor e Deus em quem estamos fundamentados, fundamentados em Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai, a vivermos contentes pela fé, em nome de Jesus. Amém.